Estamos de volta com o programa Manancial desta semana e hoje eu estou falando um pouquinho sobre o tema uma nobre missão. Uma nobre missão. É a missão que Jesus confiou à sua igreja, confiou aos seus discípulos que eram integrantes da sua igreja. A igreja que fora por Cristo, inaugurada, não é? na época da graça, na dispensação da graça, quando Jesus então está ali prestes a entregar-se na cruz para morrer na cruz do Calvário, então Jesus fala sobre a igreja, que ele estabelece a igreja edificada sobre ele, que era a rocha. E o nosso assunto então é uma nobre missão. Ser discípulo de Jesus, eu estava falando no final do bloco anterior, é um grande privilégio. É um grande privilégio porque dentre tantos privilégios e benefícios que nós desfrutamos nesta condição, que temos uma porta aberta diante de nós. E esta porta aberta se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem por ela entrará, diz lá o texto, né? Jesus diz, sairá e achará pastagens, ou seja, vai ser sustentado, vai ter a provisão, vai ter o cuidado, vai ter a fidelidade, o amparo permanente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além de fazer discípulo, a igreja tem a missão de ensinar esses discípulos, de preparar esses discípulos para que a obra tenha continuidade. Assim tem acontecido através dos séculos. Esta palavra Jesus disse lá, não é, no início do primeiro século. No início do primeiro século. Os discípulos que andaram com Jesus, a grande maioria, aqueles que foram testemunhas oculares dos milagres e obras de Jesus, eles que receberam esta palavra. Mas, ali com 80, 90 anos, os discípulos foram morrendo. Eles foram indo para a eternidade, recolhidos para a eternidade. E agora, eles foram gerando outros discípulos. E aí, esses outros discípulos geraram outros, até chegarmos nos nossos dias. Então, esta recomendação de Jesus, ela perdura. E haverá, como já disse anteriormente, haverá de perdurar até o dia do arrebatamento da igreja. Até o dia da volta de Jesus Cristo. Além de fazer discípulo, agora você tem que ensinar o discípulo, treinar o discípulo, preparar o discípulo, para que esta obra tenha continuidade. Mas este preparar o discípulo não pode se perder nos seus valores, no entendimento, na essência, na compreensão da mensagem do reino de Deus. Hoje se fala muito em questão de discipular, de discipulado, de discípulo. Hoje se comenta muito sobre esta questão, não é? E a gente percebe que, às vezes, se desvirtua esta terminologia, esta expressão bíblica tão linda, tão pura, tão perfeita, tão bendita, que honra o nome de Jesus. Hoje, muitos mestres estão querendo ser honrados, deixando de que a honra seja dada a Cristo, aquele que é o mestre dos mestres, que é o mestre por excelência, que na verdade foi aquele que se entregou na cruz do Calvário para a salvação dos discípulos, numa sequência ilimitada de novas gerações de discípulos. Quem se entregou na cruz foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que eu tenho que ensinar para o meu discípulo é aquilo que Jesus manda eu ensinar, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, que Jesus manda. É isso que nós precisamos ensinar aos nossos discípulos. E este ensinamento compreende então a essência do Evangelho, o conteúdo que compõe aqui a mensagem dos evangelhos sinóticos, que é a mensagem
do reino de Deus, que é a mensagem do reino de Deus, que vai honrar a Deus em todo o tempo, que vai glorificar a Deus somente em todo o tempo. O Senhor Deus, num contexto do Velho Testamento, Ele fala ao seu povo que Ele não divide a glória dEle com ninguém. A glória é dEle unicamente. Não é? Jesus, sabemos que Ele simplesmente se esvaziou da sua glória, despiu-se, né, nas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória. Ele assumiu a forma humana, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É carta de Paulo aos Filipenses. E daí, então, Paulo diz: por isso Deus o exaltou soberanamente. Por isso Deus o exaltou soberanamente, a qual lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Aleluia, aleluia. Então, a missão da igreja é nobre, a missão da igreja de fazer discípulos, e neste fazer discípulos ela tem também a responsabilidade de ensiná-los a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus tem mandado para a igreja fazer, para que a igreja obedeça, E é evidente que na realização deste trabalho, no cumprimento desta missão nobre, haverão de surgir os desafios. Desafio é o que não falta para a igreja, uma vez que ela está sobre a terra, uma vez que ela está num contexto social, um contexto espiritual, não é? Tenebroso, contexto espiritual tenebroso. Jesus disse que que eles seriam enviados como ovelhas no meio de lobos devoradores. Usando uma mensagem, não é? Fazendo uso de uma mensagem do Velho Testamento, nas palavras do salmista, o Salmo de número 126, o salmista diz assim, Salmo de número 126, Salmo de número 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, teriam então nos engolido vivos quando sua ira se acendeu contra nós. As águas teriam transbordado sobre nós, a corrente teria passado sobre a nossa alma, águas altivas teriam passado sobre nós, mas bendito seja o Senhor nosso Deus, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou com um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então, espiritualmente falando, nós estamos nesta situação aqui. Nós temos inimigos invisíveis, que, claro, se utilizam de pessoas que não conhecem a Deus, não temem a Deus, para fazer guerra contra os filhos de Deus, para tentar prevalecer contra os filhos de Deus, para derrubar, para simplesmente subjugar aqueles que são de Deus. Então são muitos os inimigos, os adversários no mundo espiritual que pelejam contra a igreja numa tentativa de impedi-la de fazer novos discípulos para o Senhor, conforme Ele nos manda, nos orienta. Não é? Então, nesses desafios que todos nós diariamente, como membros da igreja, como discípulos que receberam uma nobre missão da parte do Senhor para realizar, temos que enfrentar, não é? Nós temos a consolação, temos a motivação, o empenho, a aplicação das palavras do Senhor Jesus.
é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E a sua palavra final é esta: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É embasado nestas promessas lindas de Jesus. É firmados, confiados nela, que a igreja tem atravessado séculos, realizando fielmente esta nobre missão de fazer novos discípulos, de ensinar esses novos discípulos a guardar tudo aquilo que o Senhor tem mandado. E, na verdade, esta missão tem sido realizada, porque Ele é o cabeça da igreja, porque é Ele que tem empenhado a sua palavra a favor da igreja. Olha que palavras lindas Jesus disse para Pedro, quando ele declarou lá em Mateus capítulo 16, versos 18, não é? Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá, finalmente da palavra, Jesus diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, meu amado telespectador, que é discípulo de Jesus, seja valente, seja encorajado nesta hora, seja estimulado pela palavra do nosso Senhor Jesus. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e você não está sozinho, eu não estou sozinho, porque Ele promete: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, amado telespectador, vamos avançar na realização desta obra santa que Jesus confiou a nós. Vamos avançar na realização desta nobre missão que eu e você recebemos do próprio Cristo bendito, para que realizemos e assim façamos o querer do Senhor, que é salvar, buscar e salvar este mundo que está perdido. Que o Espírito Santo possa, com mais clareza e intensidade, falar ao teu coração. Assim chegamos ao final de mais um programa e eu nesta hora quero orar com você em nome de Jesus. Amado Deus e Pai que estás nos céus, eu quero te louvar pelo privilégio que mais uma vez o Senhor me concede estar aqui, levando aos nossos muitos telespectadores a tua santa e bendita, preciosa palavra. Quero pedir que o Senhor abençoe cada um dos nossos telespectadores, aqueles que realmente são discípulos teus, possam ser incentivados, motivados pela palavra do Senhor que é eterna, que é bendita e poderosa, e que a cada dia possamos fielmente cumprir esta nobre missão que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Eu abençoo mais uma vez a nossa cidade, mais uma vez eu abençoo esta emissora e todos os seus funcionários, todos aqueles que estão envolvidos direto ou indiretamente nesta emissora. Que a bênção do Senhor repouse neste lugar, que a bênção do Senhor repouse sobre as autoridades constituídas na nossa cidade. É a minha oração, agradecido em nome de Jesus. Se Deus nos permitir, estaremos aqui na semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. Novamente quero declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.